Eu sou a Ieda Gonçalves, eu sou psicanalista, estou como psicanalista no momento, sou terapeuta quântica, pratico a AEFT, que é uma técnica que libera as crenças e as memórias negativas, e também a medicina germânica. Eu também sou formada em medicina germânica. O nosso tema de hoje é sobre rejeição, né? É, É um sentimento que dói muito e assim, eu vejo que muitas pessoas têm esse sentimento de rejeição, porém nem todos querem se curar dela, né? Porque realmente tem que olhar para isso. Então hoje eu trouxe a Silvia, porque a Silvia, a gente teve alguns encontros com ela e ela vai falar um pouquinho também. Mas, primeiramente, eu queria que ela se apresentasse, né, Silvia? Fala um pouco de você, quem é você, Então, e eu depois eu sou, vou fazer uma introdução, uma pequena introdução do que é o tá? que é esse sentimento de rejeição. Meu nome é Silvia, e eu chego num ponto da minha vida que eu tinha problemas, eu reconhecia esses problemas, mas eu não entendia, não sabia como tratar, o que fazer. E era uma coisa que médico não resolvia, e até quando eu cheguei para IEDA, eu estava numa depressão assim bem profunda, com medicações, né, tomando remédio para dormir, remédio controlado para depressão. E a IEDA foi conversando comigo e eu fui me soltando e eu fui me abrindo nas coisas, porque eu tinha assim uma certeza do que acontecia comigo, mas eu não sabia como. E ela foi colocando várias posições e nós fomos verificando vários sentimentos que eu tinha. E acho que o maior deles que a gente acabou chegando foi na rejeição. Era uma rejeição que me afetava muito, tanto uma vida familiar, a vida social, a vida sentimental, relacionamentos e até com a minha família mesmo, né? Era difícil essa rejeição que eu sofri na minha infância, e isso estava afetando a minha vida toda, né? Então, assim, as minhas conversas com ela, a nossa terapia que a gente foi fazendo, eu fui me abrindo e foi soltando aquele peso, que era um peso enorme, né? Era meio que desesperador. E a gente foi soltando, soltando, ela foi analisando, foi verificando os pontos que a gente tinha que trabalhar, e até onde a gente começou com a EFT, que aí foi onde realmente começou a soltar mesmo as minhas travas, as minhas crenças, né? E aí a gente foi liberando esses sentimentos, né? Hoje sou outra pessoa. Hoje eu tenho mais facilidade e entendimento com a vida, com as pessoas, eu me mereço, eu tenho um autocontrole, coisa que eu não tinha, eu não conseguia falar não. E assim, hoje eu sou realmente outra pessoa, uma pessoa assim com realizações, com propósitos na vida, e, e estamos chegando no, num ponto de renascimento mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a rejeição, porque o que acontece, né? É difícil encontrar pessoas que não sofreu com isso, é difícil encontrar alguém que não tenha esse sentimento de rejeição, por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos, nós somos seres sociais, né? Nós precisamos de contatos, né? Esse contato faz parte do ser humano, né? E nós, seres humanos, nós somos os animais que mais precisam de cuidado, que mais precisam de contatos para ser acolhido, para ser cuidado, né? Então, quando isso não acontece, aí vem o sentimento de rejeição. E pode ser, esse sentimento de rejeição, ele pode ser de duas formas. Ele tanto pode ser
vivido, como ele pode ser percebido, né? É importante, é bom saber separar essa qual o tipo de rejeição que você está vivenciando, né? Que é importante saber isso, porque mesmo porque você precisa saber qual que é exatamente o seu sintoma para que esse sintoma seja curado. Então, o que, que é um sentimento de rejeição vivido, né? Acho que é melhor começar pelo percebido. Como, um exemplo de como que é como é que surge o sentimento de rejeição percebido. Às vezes, numa gestação, né, a pessoa que está gestante passa pela cabeça dela um medo, um questionamento. Será que eu vou conseguir dar conta de cuidar dessa criança? Ou então, às vezes, né, como aconteceu com a Silvia, lá naquele tempo, né, Silvia, que a gente já tem uma certa idade, né, vamos falar assim, já vivemos um pouco. Naquele tempo, as coisas eram mais precárias, né, não tinham tanta tecnologia, tanto avançar, tanto não era tão evoluído como hoje. Né? Então, assim, existia aquela falta de conhecimento e de saber como é que lidar com aquela gestação, se vai ter condições de sustentar, de criar, de educar. Então, só esse fato, só esse pensamento que a gestante passou, por aqueles momentos, a criança na barriga, ela captou aquilo, entendeu? Então, ela percebeu e aquilo ficou um sentimento de rejeição. Isso é inconsciente, tá? Isso é inconsciente. A maioria, né, nós temos muito mais inconsciente, né? 95% de inconsciente do que consciência. Então, a gente inconscientemente guardou aquela informação, mesmo estando ainda na barriga da mãe. Então, isso acaba sendo uma rejeição percebida, uma percepção de sentimento de rejeição. E tem também o sentimento de rejeição vivido, que é quando, por exemplo, quando nasce essa criança, né? Essa criança, ela percebe que tem muita coisa em volta, muita gente, né? Além dos pais, tios, irmãos. Então, ela vê ela não está mais naquela barriga da mãe quentinha lá. Então, ela vê várias coisas acontecendo. Ela vivencia isso. E às vezes os pais têm algum tipo de problema que tem que ser resolvido. E a criança presencia esse problema, mas ela não sabe o que está acontecendo. Os pais, devido ao problema, não dá atenção, né? Aquela atenção que a criança precisa, aquele cuidado, aquela atenção, porque ainda é criança muito jovem. E acho que a Silvia, você caiu? Não, né? Então, Entrou outra coisa aí, eu tirei já. e aí, então, essa percepção, essa vivência dessa rejeição pelos pais estar mais com atenção no problema do que com a criança, vem também esse sentimento de rejeição que, mais uma vez, fica lá guardado no inconsciente. Né? Também existe, às vezes, a criança percebe que tem que buscar lá na escola e os pais demoram para ir buscar, entendeu? Também vem aquele sentimento, será que o meu pai ou a minha mãe me esqueceu aqui porque demorou muito para ir buscar? Vem também ela vivenciou essa rejeição, esse abandono, né? Porque demorou para ir buscar. E isso acontece muito, né? Principalmente quem mora em São Paulo, né? Quem não tem, São Paulo sempre tem os problemas de trânsito e tal, e às vezes mesmo trabalho, e acaba acontecendo. Então, essas duas formas de rejeição acontecem,
Mas tudo pode ser resolvido. Tudo é uma questão de você querer resolver o problema, né? De você detectar isso, detectar que você tem esse sentimento, perceber que você vivencia esse problema e ir atrás de uma solução, que foi o que aconteceu com a Silvia, né, Silvia? Você quer falar mais um pouquinho? Sim, essas sensações e tudo mais, assim, no meu caso da gestação da minha mãe passou muito mal os 9 meses. E aí, então, assim, era uma coisa assim, de dela passar os 9 meses na cama, e acho que é aí que começou a minha rejeição, né? E isso é uma coisa realmente assim que afeta, às vezes ela pode achar, ah, imagina, né? Isso não acontece, mas afeta muito a criança, né? A criança vai passando por situações e que, quando adulto, eu identifiquei assim muita coisa de achar e ninguém gosta de mim, de eu não ter aquela percepção com as pessoas, de aceitação. Então, eu tinha muito não merecimento. Tudo isso era acarretado em mim. E assim, eu identificava como eu era vítima, né? Era um vitimismo da minha parte, né? Eu achava que era vítima e eu sofria muito, eu sofria demais, né? Mas também não falava, né? Não falava nada para ninguém, mas era uma coisa que era dentro de mim. E aí, com a terapia que a gente foi fazendo e com a EFT, eu fui verificando que esse vitimismo que eu acatava, que não eram as pessoas, né, que me rejeitavam, e que eu tinha esse sentimento, e aí eu via dessa forma, eu sentia dessa forma, né? Então a gente vai vendo e vai entendendo e compreendendo, de repente a pessoa olhou meio assim, não é com ela, né? De repente não é nada com você. Eu já pegava aquilo para mim, foi para mim. Então tudo era muito difícil para mim. E aí, com a terapia, eu fui conseguindo separar as coisas, entender que eu vivia muito no negativismo, isso afetou muito a minha vida financeira, porque eu achava que tudo de ruim era para mim, tudo de ruim acontecia comigo, que todo mundo tinha uma vida que se realizava, que conseguia as coisas. E eu achava que não, que tudo de ruim, todos os problemas eram comigo. Então, assim, era uma coisa que afetava demais mesmo, né? E aí, com o tempo, eu consegui analisar e consegui enxergar que não, que era eu que era negativa e que eu atraía esse negativismo todo, né? Então, eu praticamente, assim, nessa parte, eu me sinto completamente curada, porque a EFT, ela vai mexendo no subconsciente, ela vai mexendo com a gente de tal forma que você realmente se cura, que você realmente vê a vida, aquilo que era tão pesado, que era tão doído, você vê que aquilo não é nada, que é uma coisa que você consegue enxergar uma forma muito simples, que não existe problema, que a gente cria os problemas, né? Esse sentimento, esse sentimento de rejeição, ele leva mesmo a esse não pertencimento, né? Ele faz com que você atrapalhe a sua autoimagem, atrapalha a sua autoestima, né? Ele traz transtornos, não só esse desconforto que a Silvia está falando, né? Tudo isso que ela citou, mas também traz insônia, né? Às vezes, ou você come demais, ou você come de menos, né? E, assim, no começo a Silvia era um pouco resistente, né? Porque ela sabia que tinha um desconforto, ela sabia que não estava bem, ela falava, eu não estou bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não ela não conseguia saber qual que era realmente o problema que afetava ela, né? E depois com a FT facilitou bastante, como ela disse. Facilitou por quê? Porque mexeu nos meridianos, né? E que é onde fica estagnadas as energias, mais uma vez, né? Aí eu comecei a fazer esses tappings nela, né? Que a gente começa aqui na lateral, falando do problema.
da rejeição, e aí vai fazendo os tapes nos meridianos, foi quando ela começou a falar sobre memórias, que é o que ela falou aí, memórias, e ela foi dissolvendo essas memórias, né? Que muitas vezes ela fantasiou e muitas vezes também ela presenciou, né? Então, aos poucos ela foi tudo um processo, né? Um processo de encontros sobre outro encontro, ela foi dissolvendo, ela trazia memórias, então aí a gente fala assim, olha, é o seguinte, então você não é mais aquela criança, você já cresceu, você agora está vivendo uma vida X, então agora você está vendo que você não foi rejeitada, né? Você realmente passou por um problema que você achou, criou aquele sentimento de rejeição, porém você consegue viver aceitando o problema, né? Mas ressignificando esse problema, né? Então a FT ela ajudou bastante a Silvia também, né? E o mais importante que eu sempre falava para a Silvia, não ficar se julgando, porque o que acontece? Você fica se julgando demais, você se julga, você se cobra demais, né, Silvia? Você fazia isso? Fazia, com certeza. Tudo era eu, não é porque fiz, porque eu sou culpada, porque eu podia ter feito assim, porque eu podia ser diferente. E não é assim, né? E aí aquela culpa toda não tem como a pessoa não se sentir mal, né? Não tem como ela sentir um peso enorme nas costas, né? E aí, com o tempo, a gente foi. Inclusive, teve um dia que a gente fez FT e que eu me senti criança, foi interessante, eu chorei bastante. Eu me senti a criança que eu era naquela fase, naquela idade, eu me vi na situação de eu ouvir alguma coisa. Foi interessante, eu chorei bastante. E até assim, tinha uma coisa de talvez eu ter algumas rusgas, algumas coisas mais com meu pai, né? E isso foi também, foi ressignificando, porque hoje eu entendo que era a maneira dele deu o melhor que ele podia dar para mim, a maneira dele entender a vida, da maneira que ele foi criado, né? Hoje a gente tem a ciência, a gente tem a física quântica, que a gente entende muito mais, né? E hoje, assim, eu tenho um amor e um carinho, são falecidos já, enorme. Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo muito. Somos nós três. Mesmo eles já não estando mais, mas somos Então, um. então a Silvia ressignificou aquele sentimento, né, Silvia? Você transformou aquilo de uma outra forma, você começou a ver de outra forma, né? Sim. Primeiro, ela entendeu o problema, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu falei que a Silvia foi resistente, eu precisei acolher a Silvia, que é o que um terapeuta deve fazer, acolher. Aí a Silvia sentiu acolhida, ela sentiu que podia confiar. E aí ela se entregou, ela aceitou que ela tinha o problema e ela aceitou que ela podia resolver. Então, aí ela foi ressignificando com o que a gente ia conversando, mais a FT, a gente foi conversando, falando, e aconteceu dela liberar. Mais uma vez eu digo assim, a gente não esquece o que aconteceu, né, Silvia? Mas a gente olha de outra forma. A gente É assim, observa de outro jeito. é Não verdade. é isso? Você quer falar mais isso? Então, é incrível. Eu ressignifiquei tanto e compreendi tanto e vi com outros olhos que hoje, assim, eu não vejo mais os traumas que eu tive na minha infância, eu não vejo, não consigo ver mais como um sofrimento que eu tive. Hoje eu tenho outra concepção, eu tenho outro entendimento de tudo que eu passei. É realmente assim, eu consigo ver hoje
É um Falo, não, libertador, é libertador, não é, Silvia? libertador. Hoje eu falo, eu não realmente eu não tive esse problema, eu não tenho esse problema. Eu vejo com outros olhos, eu tenho assim um carinho, um amor pro meu pai incrível, assim. Eu compreendi meu pai, o jeito dele, que ele era assim bem durão, né? Mas era amor. Ele não tinha coragem de dar um abraço, ele não tinha coragem de falar, filha, eu te amo. Ele não tinha, porque ele não foi criado dessa forma, era muito rígida a educação, né? Então, assim, hoje eu entendo que muitas formas de coisas que ele fazia era forma, assim, de fazer pequenas coisas, um agrado, ele ir comprar um pãozinho, ai, trouxe para você, né? Então, às vezes fala, ai, que besteira, mas era o carinho, era a forma dele falar para mim, eu te amo, sabe? Aconteceu até eu chegava tarde, já casada com meus filhos e tudo mais, eu chegava tarde com meu namorado e ele me chamava atenção, ele falava assim, isso são horas, né? E eu falava, pai, eu já tô velha, como que você vai cuidar de mim, né? E eu ficava muito brava com ele. E aí, esses dias eu percebi que a minha filha chegou tarde e que eu tava super, né? Aí caiu a ficha. Falei, meu Deus, não é que ele estava sendo chato, não é que ele estava me repreendendo. Ele simplesmente ele estava falando, filha, eu estava preocupada com você. Eu estava não consegui dormir enquanto você não chegasse. Então, assim, tudo isso eu vejo hoje com carinho, sabe? E na época, não, eu tinha super raiva. Hoje eu vejo com outros olhos. Mudou tudo na minha cabeça. Por isso que é importante você detectar o problema, né, para que você possa olhar com outros olhos. E aí eu digo que é um recomeço, né? É um novo Sim, ciclo que começa, porque você ressignificou, você está recomeçando a ver de outra forma, né? sim, É um exemplo de um relacionamento afetivo, né? Você despeja no outro todo aquele afeto, né? Pode ser com o pai também, não precisa nem ser o afetivo. Você tem tanto carinho, tanto você despeja, você dá atenção, você dá, faz de tudo para agradar e tal. Só que o outro, ele nem sempre te retribui. Não é porque você está dando tudo que você tem para você e você querer esse reconhecimento, é que o outro também vai te retribuir. E aí, mais uma vez, acontece o, o tal da rejeição. Você tem aquele sentimento, ah, ele me rejeitou, ah, ele me abandonou. Não é ele que te abandonou, é você que está com esse sentimento, entendeu? Que é isso que a gente tem que trabalhar com esse sentimento. Não tem como fazer de outra forma. É você detectar isso e ir atrás, né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil, né? Porque tudo é um aprendizado. Você está sempre aprendendo alguma coisa na vida, não é verdade? A vida, nós não estamos aqui para aprender. Gente, sim. se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, viu? Muito grata por vocês estarem participando. Muito grata por vocês estarem aqui com a gente nesse bate-papo. É apenas um bate-papo mesmo para mostrar o que que é uma rejeição. E a Silvia está falando aí dos problemas dela, que ela passou, né? Não sei se todos acompanharam, mas se vocês quiserem fazer perguntas, estamos aqui para responder e ajudar. Esses bate-papos é justamente para compartilhar esse conhecimento e esse aprendizado que a gente tem um com os outros, né? Nós, seres humanos, necessitamos desse contato, mesmo que seja pelo vídeo. Mesmo que seja pelo vídeo, mas a gente necessita disso, né? E mais uma vez, o sentimento de rejeição ele acontece justamente porque nós somos os seres humanos, os animais que mais precisam de cuidado, né? Somos animais. Nem todos os animais precisam de tanto cuidado e acolhimento como, como nós, seres humanos. E devido, às vezes, não ter esse acolhimento, não ter essa atenção devida que a gente precisa, acontece o sentimento de rejeição. Então, aí você descarrega um afeto, tal, em uma pessoa e você nem sempre recebe a troca, né? E isso não é culpa da outra pessoa, é sim culpa
de você querer fazer isso porque você tem um desconforto e você põe esse peso na outra pessoa, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, estamos aqui, tá? E voltando a falar em recomeço, a vida é um ciclo. Vocês concordam que a vida é um ciclo? Né? Às vezes a gente está lá em cima, no topo, às vezes a gente tem que descer um pouquinho, dar um passo atrás, voltar. E assim, a vida é um movimento, né? Acontece isso. Né? E a gente tem que saber lidar com essas diversidades da vida, né? Com esses desencontros, encontros, desencontros. Saber lidar com isso, porque assim a gente se conhecendo, sabendo do problema e aceitando que a vida é esse movimento, você consegue viver uma vida mais tranquila, mais saudável, né? Sem tanta cobrança, sem colocar a culpa no outro, no governo, no vizinho, no farol, entendeu? Você vai se sentir melhor quando você está bem resolvido. Você tem que aprender a se conhecer, né? A se conhecer, que a gente falou na outra live. Se conhecer. Como é a maneira de se conhecer? Uma das coisas é procurar uma terapeuta, né, Silvia? Sim. Sozinho, Outra, sozinho não é possível. Outra é meditar. Também é uma coisa que funciona. Você concorda? Às vezes a gente faz um projeto e aposta tudo naquele projeto. E nem sempre aquele projeto dá certo. Aí vem aquele sentimento, putz, né? Que droga que eu tenho que fazer. Mas o importante é você refazer esse projeto. É você não desistir, né? Não desistir. Porque você tem. A rejeição, voltando a falar da rejeição, ela dói, mas ela não é o fim do mundo. Ela dói, porque tem aquele sentimento, puxa, de abandono, de coisa, né? Mas tem cura. É possível se curar. É possível você sair disso daí. O que acontece também, que é uma dica super importante, é você saber dizer não. Saber dizer não é uma inteligência emocional. Porque às vezes a gente fala sim para o outro, para agradar o outro. Mas no seu íntimo, lá dentro, você não quer fazer aquilo. Ah, mas eu preciso agradar o outro, porque senão ele vai me abandonar. Não é assim? Vocês conhecem alguém que já fez isso na vida? Uma coisa que eu também queria falar, que está aqui nas minhas colas, eu falei, vou ter que falar isso. Você falou, né, de se fazer de vítima, né, Silvia? Que você se sim. fazia de vítima. E eu achava muito ruim quando alguém falava isso, que eu não era vítima. Eu ficava brava. Você ficava brava, né? Ficava, eu Mas sou é uma o que coitada. acontece. É o que acontece quando você tem esse sentimento. Você se isola, né? Você se isola. Você não quer ter, você não tem facilidade para um convívio social. Você se faz de vítima. Todo mundo está errado, menos você. Você é a única certa na festa. Então, o que é fazer de vítima? É achar que o problema está fora de você. Ele não está dentro, ele está fora. Ele está lá com outra pessoa, com o seu chefe, com seu pai, com a sua mãe, menos comigo. Eu não tenho problema nenhum. O problema está no outro. Uma coisa que é importante também falar, que acontece muito em relacionamento. Quando a pessoa tem esse problema de rejeição, ela não consegue se relacionar. Ela não consegue trocar carinho. Às vezes, ela acha até que a pessoa está sufocando ela, né? Porque se a pessoa ela tem um relacionamento afetivo e ela não consegue retribuir aquele afeto, aquele carinho, aquela atenção, o que vai fazer? Ou ela se afasta, né? Ou a pessoa que tá relacionando vai cobrar dele ou dela, né? O que é que está acontecendo e ele vai se negar, mais uma vez vai se fazer de vítima. Entendeu? Porque
não quer assumir aquele sentimento. E aí acaba, mais uma vez, o relacionamento acabando por isso, né? E talvez se resolvesse o problema, se detectasse, até o relacionamento poderia dar certo. Ah, se você quer fazer uma rodada, vamos fazer uma. Vamos, que aí o pessoal sabe como é que é. Então tá, principalmente a Débora que entrou, né, que não conhece a FT, Débora. É, É assim, a gente começa batendo na lateral da mão e a gente fala assim, embora eu tenha essa rejeição, eu tenho esse embora sentimento de rejeição, eu me eu amo tenha e me aceito profundo e completamente. completamente. E aí fala 3 vezes, embora eu tenha esse sentimento de rejeição, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Completamente. Mais uma vez, embora eu tenha esse sentimento de rejeição, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí, nos pontos meridianos, que começa aqui no coronário, né? A gente vai repetindo essa rejeição. Você pode falar, eu tenho sentimento de rejeição de quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Você pode ir falando de acordo com o que vem vindo na sua memória, né? Ou então só falar essa rejeição, olha, aqui é um ponto também que é embaixo da clavícula, aqui embaixo do braço, essa rejeição, aqui no pulso, nos dedos das mãos, bem pertinho da cutícula, você não precisa usar esse dedo anular, tá? E aí vai fazendo novamente. Essa rejeição, essa rejeição, essa rejeição. Eu tenho sentimento de rejeição, eu tenho sentimento de rejeição. Todos esses pontos do meridianos, todos os pontos do meridianos, assim como na acupuntura. E aí, conforme você vai fazendo, vem memórias, vem sentimentos, e a gente vai conversando sobre isso. Né, Silvia? Sim. E aí depois tem a parte positiva, né? Que é positiva quando você consegue abordar a dificuldade, né? Depois você passa para o positivo para limpar, né? Você pode fazer uma rodada no positivo. Eu só peço a vocês que entraram, que vocês entrem no canal da Ieda, no canal do Instagram, que lá tem outras lives, tem outras explicações, tem várias coisas lá que vai ser bem interessante para abordagem, para vocês estarem. Obrigada. O profissional de terapia, ele tem que fazer a reflexão, tem que fazer com que a pessoa reflita. Fazendo essa reflexão, a pessoa realmente querendo refletir sobre o problema, ele vai chegar na solução. E aí tem uma musiquinha que fala assim: dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que às vezes pesam. Tem vezes que eu copiei essa musiquinha porque eu acho muito interessante. Ela fala sobre a vida, né? O nome dela é Felicidade, mas ela fala sobre o que a gente vive no dia a dia, né? Ela fala assim: tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente pensa que pode aguentar. Você já ouviu essa música do Marcelo Genesi? Aí ele fala assim, ó: melhor viver, meu bem, pois há um lugar que o sol brilha para você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Não é linda? É linda. Não é linda essa música? Gente, reflete nas letras dessa música. Põe a música para ouvir, chama Felicidade. E vê se não é a nossa vida. A gente não tem que dançar conforme a música? Sim, Ele só colocou a chuva que é para refrescar mais. Dançar na chuva quando a chuva vem. Quer dizer, ela vai sempre existir. O sol também vai sempre existir. E o que a gente faz com isso? Usar da melhor forma, concorda? sim. Eu agradeço muito. Compartilhe com as pessoas que precisam, porque esse bate-papo é justamente para ajudar, tá? Nós aprendemos uns com os outros.
E é muito gratificante quando alguém acata o que a gente fala e resolve o problema. Assim como aconteceu com a Silvia, né, Silvia? Sim, Obrigada pelo verdade. seu depoimento, obrigada por ter Obrigada. Gratidão. compartilhado o que você aprendeu. Obrigada.